Bom dia, com mais um devocional com a Alessandra. E hoje o nosso devocional vai estar incrível, hoje vai estar maravilhoso. Vou trazer para vocês um texto bíblico que eu gosto muito, um texto que me edifica muito. É um texto bíblico incrível e hoje nós vamos, através do nosso devocional, aprendermos bastante com esse texto. Antes de eu dizer para vocês o texto bíblico, eu já peço agora mesmo que você deixe seu like, é muito importante. É muito importante também que você se inscreva no nosso canal. Toda vez que você se inscreve no nosso canal, você está nos ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. E toda vez que você deixa o seu like, o objetivo do like é para que o YouTube compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu costumo dizer que eu faço a minha parte, de falar um pouco dos conhecimentos bíblicos para outras pessoas, tudo aquilo que eu aprendi, E também eu gosto de trocar experiência com outras pessoas. Também deixa aqui os seus comentários na descrição do nosso canal, deixa suas dúvidas, suas perguntas, pedido de oração. No finalzinho do nosso vídeo eu sempre faço uma pequena oração, claro que nós não temos muito tempo para fazer aquela oração, Mas, pronto, nós faz o que nós podemos fazer. Então, deixa aqui seus comentários, deixe suas perguntas, deixe também se você tiver algum versículo bíblico que eu possa estar trazendo, para estarmos falando um pouco desse versículo bíblico, e nós podemos trocar nossas experiências, tudo aquilo também que você também teve suas experiências com o Senhor, você deixa aqui nos seus comentários, que eu amo ler os comentários. Para mim é uma grande satisfação. E antes de eu começar, deixa agora mesmo o seu like, não se inscreva, se inscreva no nosso canal. Também clique também nos sininhos para receber as notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. Normalmente eu sempre posto um vídeo novo todas as semanas. Tem semanas que eu não posso, mas o que eu puder fazer para estar, nos enchendo da palavra do Senhor, eu vou estar sim colocando os vídeos no YouTube. Então vamos lá, hoje eu vou trazer uma história para você, um texto bíblico maravilhoso. Hoje estou cheia, da presença, não só hoje como sempre também, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor tem me dado graça, graça e força para continuarmos com esse trabalho, de falarmos um pouco da palavra dele, que é tão gratificante, Eu costumo dizer que eu amo servir a Deus. Servir a Deus, você não precisa ter um título, para você servir a Deus, porque no céu há hierarquia, mas não há títulos. Nós, perante ao Senhor, somos iguais. Então, não precisa você ter um título para você servir a Deus, Título é só um título, é um rótulo, é só responsabilidade. Claro que todo lugar tem que ter hierarquia, e nós devemos sim obedecer às hierarquias, não estou dizendo ao contrário. Porém, você pode servir, isso que eu estou tentando falar para você, que você pode ser um servo do Senhor, no seu reino, a servir com o seu tempo, a servir propagando o evangelho com a sua boca, Você, a partir do momento que você contribui, a partir do momento que você se inscreve ou compartilha com outras pessoas, você está sim servindo a Deus. Tem várias maneiras de servir a Deus, Servir a Deus com o seu tempo, servir a Deus com o seu amor, com a sua empatia pelo próximo. Então vamos lá, Sem mais demoras, vamos começar o nosso devocional. Deixa eu tomar aqui uma aguinha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz hoje, Glória a Deus, que eu estou muito feliz. Eu quero compartilhar isso com vocês. Não sei, Eu tenho sentido essa graça do Senhor e eu quero compartilhar isso com vocês, que é muito bom. Eu estou feliz. E pronto. Então vamos lá começar o nosso texto bíblico, Nosso texto bíblico hoje vou trazer para vocês sim. Vamos falar um pouco sobre a oração e a fé de Ana, Oração e fé. Uma mulher perseverante, uma mulher que teve fé, que persistiu, que soube orar a Deus, soube fazer a oração certa para ter aquilo, que é devido a ela através da sua oração certa. Uma mulher perseverante, uma mulher de fé. Hoje vamos falar sobre a oração de Ana. Nós conhecemos, essa história, é uma história maravilhosa, é uma história de uma mulher de fé, Ana. Ana, uma mulher que ela orou,
ela pediu a Deus algo, né, no seu coração. Foi uma oração verdadeira, uma oração com o coração quebrantado. E muitas pessoas, às vezes, estão fazendo oração errada e não sabe por quê, não tem a resposta de Deus para a sua vida. Será que nós estamos fazendo como Ana, né? A oração que Ana fez, uma oração sincera, né? Será que nós estamos pedindo algo com responsabilidade? Porque muitas vezes, Alessandra, mas Deus ouve todas as orações. Irmãos, Deus não ouve todas as orações. Para Deus ouvir uma oração, tem que ser uma oração com o coração quebrantado, uma oração, um pedido que realmente esteja da vontade dele, primeiramente, porque o Senhor sabe o que é o melhor para todos nós que somos seus filhos. Então, hoje vamos falar sobre isso, sobre a oração de Ana, sobre sua fé, quem era Ana e como viveu Ana. E essa oração que ela fez foi uma oração não para mostrar aos outros que ela é agraciada, né? Que ela é vista com os olhos de Deus, mas sim porque ela queria no seu coração, ela desejava algo, e Deus permitiu que esta oração fosse concedida, né? Ele ouviu esta oração. E assim como ele ouviu a oração de Ana, ele também possa nos ouvir nossas orações. Então, essa é uma história, né, que está no livro 1 de Samuel. Eu vou contar para vocês um pouco da história. Eu não vou ler todos os versículos, peço que você leia em casa, que é uma história grande, é uma história um pouco longa. E aqui eu vou ler para vocês alguns versículos para resumir um pouco, mas eu deixo para vocês a história de Ana, porque é uma história que me edifica. É uma história que eu gosto muito. Uma das histórias, né? Então, assim, naquela época existia uma mulher chamada Ana. E sempre uma mulher tem sempre uma adversária. Existia, assim, a Ana, existia, assim, a Penina. Essas duas mulheres elas eram casadas com um senhor, né, que se chamava Elcana. Elcana era casada com a Ana, olha, até rimou. E também tinha a Penina. Porém, a Penina, ela tinha muitos filhos e a Ana não tinha filhos. Então, o que a Penina fazia? A Penina provocava a Ana, a Penina zombava de Ana, a Penina ria da cara de Ana, porque Ana não podia ter filhos. Naquela época, os homens poderiam ter outra mulher, caso a sua mulher não lhe concebesse ter filhos. Porque naquela época, né, os filhos eram muito importantes para uma mulher, os frutos dos seus filhos. Porque remetia a ela e a sua casa que eles eram prósperos, que eles eram abençoados. Então, assim, para uns filhos para uma mulher naquela época era muito importante. E Ana, ela era estéril. O texto bíblico vai dizer que Ana era estéril, né? Então, Elcana, seu marido, poderia ter outra mulher para substituir caso a mulher dele não pudesse ter filho. Era direito dos homens daquela época poder ter outra mulher que pudesse promover para ele aquilo que a sua mulher não podia. Então, Elcana, né, que era marido da Ana e com a Penina, concedeu isso, ter outra esposa, ter outra mulher para ter seus filhos, né? Então, ele tinha outra mulher, porém o seu amor por Ana era maior, porque ela, Ana, era a sua esposa. E, entre aspas, né, a Penina era sua concubina, pronto. Então, ele tinha algo especial com a Ana, ele tinha algo, né, mais com a Ana, porém, ela não pudesse ter os filhos, né, pudesse dar filhos ao Elcana, mas ele, mesmo assim, a amava. Então, esse homem, Elcana, ele era um homem temente a Deus, ele tinha muita fé. Conta o texto bíblico, eu estou resumindo um pouco para você, que ele sempre ia, né, levar as suas melhores ofertas, né, ao templo, para oferecer.
Tinha certo tempo no ano que ele ia lá e oferecia essas oferendas, né? Essas ofertas a Deus. Então, assim, existia essa penina. Na nossa vida, né? Trazendo para agora, sempre você vai ter uma penina na sua vida. Sempre você vai ter uma penina, alguém que mora ao seu lado, um vizinho, né? Que vai atormentar a sua vida, né? Rir da sua cara, zombar da sua cara, né? Fazer pouco de você. Todos nós, se já não teve uma penina na nossa vida, nós iremos ter uma penina que vai zombar de você, que vai rir da sua cara. Porém, Ana era diferente. Ana era uma mulher sábia. Ana, ela não queria, né, ter algo para provocar Penina. Não, ela apenas queria, né, realizar o desejo do seu coração. Então, Penina sempre zombava dela, ria, né? Falava mal dela, porque ela tinha os filhos e a Ana não tinha. Mas isso, toda vez que ela fazia com a Ana chorava. A Ana ia para o canto e sentia, né, esses sentimentos, né? Ela chorava, ela sentia amargura no seu coração. O texto bíblico vai dizer que Ana, ela tinha amargura em seu coração. Ela era uma mulher amargurada. Ela estava oprimida, né, por aquela situação de não poder dar filhos, né, ao seu marido. Ela tinha uma amargura de alma. Quantas vezes tem pessoas que têm amargura de alma? Quantas vezes tem pessoas que estão com a sua alma oprimida, né, por algo? Mas coloca nos pés de Deus, faz a tua oração, né, do coração, a oração sincera. Mas não é uma oração para mostrar para o outro que você pode, que você é o melhor. Não, porque não foi essa a oração que Ana fez. É apenas Ana fez uma oração que ela queria realizar um desejo do seu próprio coração. Mas tem muitas pessoas que ao receber algo, né, para mostrar para o outro, ela se sente, né, pronto, e aí não é feito muitas vezes. Então, assim, Ana conta a história que existia um sacerdote Eli, e ele estava sentado, né, na porta do templo. Então, Ana foi lá, né, orar, porque Ana estava tão amargurada de alma, né? Ana estava tão oprimida e ainda tinha uma pessoa que se chamava Penina que ainda fazia com que ela se sentisse pior, fazia com que ela ainda se sentisse mal, né? Então, eu vou aqui procurar aqui algo. Então, ela sentia-se triste, né? O texto vai dizer, o texto bíblico, que Ana estava triste de alma. E quantas vezes nós também não estamos assim, como Ana, triste de alma, né? Com a alma oprimida, com depressão. Coloca nos pés do Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Leva o teu problema, leva a tua amargura de coração, a tua tristeza de alma, leva aos pés de Cristo, ao tribunal de Cristo, porque ele é o juiz de toda a terra, o justo juiz. Não queira fazer justiça com as suas forças, com as suas próprias mãos. Deixa no trono de Cristo, que ele vai fazer por você. Por isso que tem muitas pessoas que não conseguem. Eu estou saindo um pouco do texto, do tema, mas eu não sei porquê. Por isso que muitas pessoas não conseguem, porque elas querem ir pela sua força, e pela sua força nós não conseguimos. Então, voltamos para o texto de Ana, né? Ana, ela conta a história que ela foi diretamente ao templo, ela foi a pessoa certa, ela foi conversar com Jesus. É isso que nós temos que fazer, né? Conversar com quem entende o teu problema, desabafar com a pessoa certa, e não com qualquer pessoa que não vai resolver a tua situação. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, o capítulo 1, versículo 9 até o 14. Eu aqui vou ler para vocês, para não ficar tão comprido aqui o nosso,
né, vídeo. Eu vou ler do 9 até o 14, porém em casa vocês olhem essa história por completo, que é uma história linda. É uma história lindíssima, que aqui tem muito que aprender com Ana, né? E essa história que está no primeiro livro no livro de Samuel, tem muito que nós explorarmos e aprendermos. Então diz assim, Samuel, capítulo 1, versos 9. Então diz assim, então Ana se levantou, depois que comera e bebera, em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Como eu falei, Eli estava sentado na cadeira, junto ao templo do Senhor. Na entrada, assim, do lado, ele estava sentado. Quem era Eli? Ele era um sacerdote. E voltou um voto, dizendo... versículo 10. E ela, pois, com amargura de alma, né? O texto está dizendo que ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela orou ao Senhor. Ela foi até o Senhor jogar os seus problemas, suas dificuldades, a sua angústia. Joga aos pés de Cristo, joga aos pés de quem entende. Desabafe com Deus, não desabafe com outra pessoa. Então ela foi desabafar com o Senhor, porque ela estava amargurada de alma. E disse assim, e voltou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, Ana, ela fez um propósito com Deus, ela propôs a Deus algo, né? E ela diz assim, se benignamente atenderes para minha aflição da tua serva, de mim te lembrares da tua serva, te não esquecereis, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Então aqui nesse texto, né, Ana, ela fez um propósito com o Senhor. Ela pediu, ela fez a oração, por isso que aqui, né, nós falamos muito, se você for ver, falar muito sobre a oração de Ana, por conta disso, por causa da oração que Ana fez, a oração com o coração aquebrantado, a oração que ela foi diretamente aos pés do Senhor, chorando, né, dizendo a Deus, ela fez um propósito com o Senhor. Se o Senhor me der um filho varão, eu coloco diante da tua vida, eu coloco para te servir. Ela fez esse propósito com Deus, né? Ela pediu o filho, mas ela disse que entregaria esse filho para toda a vida. E aqui vai dizer, né? Um filho varão, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela prometeu a Deus que daria o seu filho, né? Ela abriu mão do seu filho. E também ela prometeu a Deus que não cortaria o cabelo do seu filho. Então isso foi um propósito, né, que ela fez com Deus. Se Deus ouvisse para suas orações. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, veja, e sucedeu que, perante ela, perseverar orando ao Senhor, ela perseverava. Porque tem muitas pessoas que só ora, que chora, mas não persevera. Você tem que ser perseverante, você tem que insistir, porque Deus não vai te motivar só porque você está chorando, não. Deus não se motiva com isso, não. Você tem que ir além, você tem que tomar suas atitudes. E sucedeu que perseverava ela a orar perante ao Senhor. E Eli fez atenção à sua boca. Eli fez atenção à sua boca, o profeta Eli. Porque quando ela falava, ela falava dentro do seu coração, ela mexia os seus lábios, mas não saía voz nenhuma. E, porquanto Ana no seu coração falava, só movia os seus beiços. Porém, não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhes a Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido. Então aqui conta a história, né? Eu vou resumir um pouquinho para vocês. Quando Ana estava orando, ela orou do coração. Conta o texto que ela não, quando ela orava, não se ouvia sua voz.
Mas o sacerdote Eli, ele pensava que ela estava embriagada. Mas Ana disse que não bebia e nem bebe. Então, se você for continuar, né, lendo essa história, você vai entender que no final, né, ele percebeu que realmente ela não estava bêbada, mas ele disse para ela, Eli profetizou na vida de Ana. Ele disse que Deus te conceda aquilo que tu pediste em teu coração. E assim foi feito. Por quê? Porque Eli, o sacerdote Eli, ele era usado por Deus, mas ele não era aceito. Porque ele fazia coisas que desagradavam a Deus. Ele tinha os filhos, e muitas vezes ele não repreendia seus filhos. Então, assim, mas ele era usado. Mas nem todo mundo que é usado é aceito por Deus. Então, assim, nem todo mundo que é usado é aprovado por Deus. Ele era usado, mas não era aprovado pelas aquelas coisas que ele fazia, né? Com seus filhos. Então, aqui eu não vou entrar em outro assunto, né? Porque aqui nós estamos falando de Ana, mas se você for ler toda a história, você vai entender. Ele profetizou na vida de Ana, né? E ele declarou profetizando que Deus, o Senhor, realizasse o desejo do seu coração. E depois, resumindo toda a história, né, foi concedido esse filho para Ana, o filho tanto que ela pediu, né? Ana é a mãe do profeta Samuel. Porém, nós sabemos, né, que também Deus tinha um propósito, porque Deus não ia levantar uma pessoa assim do nada, tinha seu tempo. Então, Deus estava preparando para ela ser mãe, né, do profeta Samuel que nós conhecemos. Então, conta a história que ele cresceu em sabedoria e conhecimento, cresceu na presença do Senhor, no templo do sacerdote Elias. Então, Ana era a mãe do profeta Samuel. Inclusive, depois, né, Deus fez algo melhor para Ana, porque é assim que Deus faz. Né? Ele faz mais do que nós pedimos e do que imaginamos. Deus superou a expectativa de Ana. No final ainda do texto que você for ler, Deus ainda deu para ela mais filhos, conta o texto, que Deus deu para ela 3 filhos, né, varão, e 2 filhas. Ela ainda foi abençoada com mais filhos, né? Então ela voltou para agradecer. Quando conta a história que Ana, né, quando ela foi entregar o seu filho Samuel ao sacerdote Eli, ela deixou-o lá e depois ela saiu e foi adorar e louvar ao Senhor, né? E é por isso que depois no texto seguinte vai dizer o cântico de Ana, porque ela foi agradecer, ela entregou o seu filho ao sacerdote Eli, e ela foi agradecer, ela se ajoelhou e ela adorou e ela louvou ao Deus, agradecendo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que agradecer todos os dias por tudo que o Senhor fez e faz pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Ana foi louvar e adorar o Senhor. É por isso que no texto seguinte, né, vai contar a história do cântico de Ana. E é por isso, porque ela louvou e adorou, e é chamado cântico de Ana. Então, essa história, né, temos muito o que aprender. Aqui tem umas palavras-chave como orar, né, a oração de Ana, ter fé, né, ser perseverante, porque ela perseverou, né, ela perseverou pelo que ela queria, ela não ficou só a choramingar, a chorar, não, a se lamentar, não. Ela tomou uma atitude, ela foi diretamente aos pés de quem podia resolver o seu problema, que era o Senhor Jesus Cristo. E assim somos nós, temos que ir aos pés daquele que pode resolver todos os nossos problemas. Jeová Jireh, o Senhor da providência nas nossas vidas, amém? Eu termino aqui com o nosso devocional, agradeço a todos pela vossa paciência de ter esperado até o final, e eu vou fazer uma oração rápida, né, para abençoar o nosso canal, para abençoar os nossos ouvintes, aquelas pessoas que me acompanham, e para todas aquelas que não acompanham, que um dia você possa vir acompanhar, amém? Vou fazer uma oração bem rápida para abençoar-nos.
Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro esse vídeo e todos os vídeos, Senhor, à Tua presença, em Teu nome, Senhor. E declaro que toda honra e toda glória seja somente a Ti, Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome para toda honra e para toda glória, Senhor. Consagro este canal, consagro este vídeo, Senhor, a Ti. Todas as coisas que serão feitas, Senhor, seja somente feita, Senhor, para exaltar, Senhor, o Teu nome. Porque o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Querido Deus e Pai, dai-nos, Senhor, sabedoria, revelação, entendimento e discernimento, Senhor. Cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito reto. Não nos lances fora, Senhor, da Tua presença e nem retira de mim o Teu Espírito Santo. Torna-nos a dar a vontade, Senhor, de Te buscar todos os dias em espírito e em verdade. Torna-nos a dar, Senhor, a alegria da nossa salvação, que é a coisa mais importante que o Senhor nos deu, Senhor. Querido Deus e Pai, eu te coloco diante do Teu trono, Senhor. Papai querido, papai amado, vem entrando com providência na casa de todas essas pessoas que estão a me seguir, a Te seguir, Senhor, a mim não. Porque és Tu, Senhor, que cura, que liberta, que transforma as suas vidas, Senhor Jesus Cristo. Vai entrando, Senhor, vai visitando as famílias, vai visitando as casas, Senhor. Vem com providências, querido Deus e Pai. Que essas pessoas aqui, elas possam ter um sobrenatural contigo, Senhor. Vai visitando neste momento, Senhor. Vai curando. Que o Senhor é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, que liberta e que transforma. Assim como o Senhor transformou a minha vida, Senhor. Que essas pessoas sejam transformadas com o poder da Tua palavra. Querido Deus e Pai, que essas pessoas venham se render, Senhor, a Ti. Porque para Ti toda a honra e para Ti toda a honra e toda a glória, queridos e Pai. E que essas mentes, elas estão libertas para receber, Senhor, a Tua palavra. Ela receber o Senhor como seu Senhor e Salvador das suas vidas. Amém e amém. Queridos irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu espero você no próximo devocional com a Alessandra.